Perfeito, pessoal. Daqui para frente a gente está gravando, né, a nossa reunião e naturalmente ninguém é obrigado a aparecer. Quem não quiser aparecer é só desligar a câmera, tá? Vou pegar aqui para gente o vinho de luz para a gente poder fazer uma leitura, uma oração e começar. Bom, abri aqui no capítulo 105, intitulado Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Graças a Deus. Bom, então aproveito a oportunidade para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, de infinito amor e justiça, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, querido amigo, por essa oportunidade de estudos, de enriquecimento espiritual. Que seja uma noite abençoada pela vossa presença, pelo teu carinho, pelo teu calor. Obrigado, irmã Laura, por estar sempre conosco, pacientemente nos orientando. Obrigado a cada um dos nossos amigos espirituais também aqui presentes. Pedimos o amor necessário, o apoio necessário para que consigamos ter uma noite de estudos muito boa. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Peço àqueles que estejam conosco agora neste momento, ao vivo, se quiserem, não precisa, né? Pode desligar a câmera se quiser, pode ficar à vontade. E também colocar uma sugestão de colocar um copinho com água para que possa ser fluidificado ao longo do nosso estudo. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, assim como a irmã Laura, para que o estudo seja gratificante, a gente possa aprender algo mais, assim como disse aí o Anderson na prece de abertura. Eu vou... Aí continua, né, me vendo aí, né, Anderson? Sim. Porque eu estou abrindo aqui o meu PowerPoint aqui.
Então, hoje nós vamos estudar, a gente está fazendo uma introdução, antes de iniciarmos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que se faça essa introdução para que a gente possa entender um pouco mais quando a gente entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação de Kardec. Então, hoje nós vamos falar, já foi comentado aí, iniciando com o Anderson, depois o Caldeira e o Guilherme, falando de Kardec, falando de todo o início de Heidesville, né, quando começou aqueles processos lá, começou a parte prática do espiritismo, né, surgiu assim, né, até então não era nem ainda codificado, só foi depois em 1857, toda essa introdução para que a gente depois chegasse a falar sobre o espiritismo no Brasil. Então, esse é o nosso tema hoje, espiritismo no Brasil. Então, a gente vai iniciar com o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Tem um capítulo 23 que fala da obra de Ismael. O grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo tinha no Brasil a sua repercussão como era natural por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Murin, que na verdade o nome dele era francês, né? Era Benoit Julius Murin. Aqui no Brasil ele virou Bento Murin, né? E Vicente Martins, que foi português, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro de sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Quem é Ismael? Nós estamos falando de Ismael, a gente que já tem um pouco de estudo sobre a noção espírita, já tem noção, já sabe, né, que Ismael é o espírito responsável pelo Brasil. Mas só uma pequena introdução aqui para a gente entender um pouco melhor. Ismael é o filho de Abraão com Agar, né? Agar, que era a serva de Sarai, ou Sarai, né? Que era a esposa de Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão. E a Sarai, ou Sarai, passou a chamar Sara, né? Depois que ela gerou Isaac, que foi o segundo filho de Abraão, né? Porque ela não tinha, até um determinado tempo de vida, né, deles, ela não conseguia gerar um filho e isso preocupava muito Abraão, né? E então ela falou: olha, a Agar é a nossa serva, para que você dê continuidade a tudo que você acredita, porque ele iniciou-se com Abrão, que depois Abraão, a crença no Deus único, né? O monoteísmo. E então, depois que ele teve esse filho Ismael, né, ele passou também, conseguiu ter um filho com Sara, né, com Sarai, que depois passou a chamar Sara, que foi Isaac. E Isaac gerou depois Jacó, o pai, né, Jacó e Esaú. Depois de expulso pelo pai, a pedido de Sara, né, Ismael deu início ao povo árabe. Aí já começou a divisão, né, onde tem o Islã, o islamismo. E Isaac, com o filho Jacó, na Palestina, deu início ao povo judeu. Já começou essa divisão. Só para a gente entender, então, quem foi Ismael. Gente, vocês fiquem à vontade. Se quiserem parar para perguntar, para a gente, né, vocês quiserem acrescentar algo aí, pode ficar tranquilo. E
que a gente dá uma parada aqui, tá? As notícias, 3 coisas nós temos que destacar sobre o espiritismo no Brasil, né? A primeira coisa foi as notícias sobre as mesas girantes. Então, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, ele publicou em 14 de junho de 1853 matéria enviada pelo seu correspondente em Berlim, comentando os fenômenos das mesas girantes. E em 30 de junho do mesmo mês, sobre o título A Rotação Elétrica, o jornal descreveu os fenômenos que estavam empolgando Paris após ocorrências semelhantes nos Estados Unidos, México, Londres, Viena e Berlim. O Coisa até fez esse comentário na semana passada, né, com o Guilherme deu o estudo, e eu acho que o Jorge acrescentou, o Jorge Caldeira, que isso aí foi uma coisa que, né, as mesas girantes, ela surgiu não somente na França, mas em vários lugares do mundo, né, e também não só nos Estados Unidos, mas ela se estendeu, como foi aqui comentado, né, México, Londres, Viena, Berlim. E o jornal O Diário de Pernambuco noticiou a partir de 2 de julho de 1853 e em mais 5 edições os fenômenos dessas mesas girantes. E também, olha só, vários lugares, né? Rio de Janeiro, já falei, né, do Jornal do Comércio, depois o Diário de Pernambuco, agora o Jornal Cearense noticiou em 15 de julho de 1853 os fatos considerados empolgantes sobre as mesas girantes e em várias edições transcreveu trechos de jornais europeus sobre o assunto, como o Correio de Lyon, né, na França, e também em 19 de maio de 1854, o jornal noticiou a comunicação dos espíritos através das mesas girantes, dizendo que a evocação se fazia através de um médium denominado iluminado. Então vejam vocês que tudo isso, quando, né, aconteceu esse fenômeno das mesas girantes, aqui no Brasil já se teve a notícia e foi assim um assunto de grande interesse na época. E aí o espiritismo na Bahia, que foi, né, um outro destaque também que a gente comenta aqui. Como surgiu o espiritismo na Bahia? A Bahia se destacou pelo pioneirismo de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Nasceu em Salvador, em 26 de julho de 1825, e desencarnou no dia 16 de março de 1893, aos 68 anos de idade. Era um homem culto, inteligente, falava 4 idiomas e atingiu o posto de tenente-coronel como oficial da Guarda Nacional. Sua vida foi uma constante luta em prol do bem público, marcada pela grande força de vontade e sadio idealismo. Olha só, gente, ele fundou o primeiro centro espírita do Brasil. São coisas importantes, eu sei que às vezes, como são várias informações, inclusive datas, às vezes fica meio difícil da gente pegar, mas só para a gente entender como que iniciou o espiritismo, né? No nosso país, no Brasil. Esse considerado aí o coração do mundo é a pátria do evangelho, né? Então, o primeiro centro no Brasil foi fundado em 17 de setembro de 1865, denominado Grupo Familiar do Espiritismo. E às 23h30 desse mesmo dia, os membros do grupo receberam a primeira página psicografada pelo espírito que se identificou pelo pseudônimo Anjo de Deus. Foi criado também, nessa época, o primeiro jornal espírita do Brasil, chamado O Eco de Além Túmulo, Monitor do Espiritismo no Brasil, em julho de 1869. Esse jornal ele foi criado para defender
e propagar o espiritismo duramente atacado pelo clero e pela imprensa. Tinha 56 páginas esse jornal e ele circulava, desculpe, ele circulava em várias partes do Brasil e em várias capitais estrangeiras, como Londres, Paris, Madrid e Nova York. Foi elogiado pela Revista Espírita em outubro de 1869, publicado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo codificador Kardec, né? Revista que tem até hoje. E depois, então, surgiu, posteriormente, né, já em 1873, né, 1873, veja que em Salvador foi em 1865. Aí, 8 anos depois, surgiu o Espiritismo no Rio de Janeiro, embora já tivesse os jornais noticiados, mas oficialmente começaram a se abrir as casas espíritas, né? Então, o Espiritismo no Rio de Janeiro. A primeira instituição espírita do Rio de Janeiro foi a Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio, fundada na então capital do Império, em 2 de agosto de 1873, sob a inspiração do espírito Ismael, que é, como eu falei, o nosso diretor espiritual do Brasil, cuja finalidade era o estudo dos fenômenos espiríticos e sua aplicação às ciências morais, históricas e psicológicas. Estudavam-se o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, e receitava-se homeopatia e também dava passes, aplicava passes. Essa instituição lançou o segundo periódico espírita do Brasil e o primeiro da capital do Império. Tratava-se de uma revista espírita nos moldes da Revista Espírita de Kardec, né? Publicou em primeira tradução para o Brasil através do tradutor Joaquim Carlos Travassos as seguintes obras. Então, traduziu as seguintes obras para o Brasil, né? Através do Joaquim Carlos Travassos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. E o seu presidente, né, dessa casa espírita, casa de Grupo Confúcio, foi o Dr. Francisco de Siqueira Dias Sobrinho. Outro fato que merece destaque na história do espiritismo, no estado do Rio de Janeiro, é que a doutrina espírita foi duramente atacada pelo Jornal do Comércio, aquilo que eu falei no início, né, quando nós iniciamos nossos estudos. Então, esse Jornal do Comércio, que noticiou sobre as mesas girantes, mas ele também, influenciado pela Igreja Católica, ele começou, então, a denegrir a doutrina espírita, no ano de 1874 e 1875, chegando a falar o seguinte, que o espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela, verdadeira fábrica de doidos. Olha só que loucura. Então, vocês imaginam, quando eu estava assim, preparando esse estudo, eu fiquei pensando de como essas pessoas, né, como essas pessoas sofreram no início do espiritismo. Hoje, nós somos espíritas e a gente fica bem à vontade em falar, né, que somos espíritas, mas naquela época, quando iniciou o espiritismo aqui no Brasil, né, então foi uma situação muito difícil, eu imagino, quanto que esses nossos irmãos, né, que fizeram que o espiritismo se propagasse, o quanto que eles sofreram. Tem até um livro, onde eu pesquisei também, né, que chama, pesquisei esse assunto, Grandes Espíritos do Brasil, de Zeus Vantuil, que fala de várias
vários personagens, né? Aqui eu vou citar alguns, mas na realidade são tantos que a gente às vezes nem conhece, né, pelo estudo, mas foram pessoas importantes para a divulgação da nossa querida doutrina. Então, outras instituições espíritas se destacaram no Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui algumas, né? Como eu falei, foi a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Essa instituição foi fundada no dia 23 de maio de 1876, sob a orientação de Ismael, e realizou por algum tempo relevantes trabalhos no âmbito doutrinário. Também teve a Congregação Espírita Anjo Ismael, fundada em 20 de maio de 1875, por um grupo de dissidentes da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Então, essa primeira casa espírita que foi fundada em 23 de maio de 1876, depois de um ano, já, né, teve aquelas pessoas, os frequentadores, né, que já saíram, né, e foram abrir outra casa. Até hoje a gente tem muito disso, né, gente? Às vezes a pessoa sai da casa espírita por divergência de opiniões ou até de entendimento, de interpretação da doutrina e acaba abrindo outra casa. Isso tem o lado positivo, mas tem também o lado negativo, né? Positivo vai abrir outra casa, vai atender mais pessoas, mas o lado negativo é que demonstra que nós não estamos muito alinhados em determinadas coisas, né? Principalmente naquela época que iniciou a divulgação do espiritismo, né? Mas até hoje isso acontece. As pessoas saem de uma casa e aí ela abre outra casa espírita, né? Mas a gente vai entender ao longo do nosso estudo aí o que a FEB, preocupada com isso, ela fez, né? João, Então, desculpe te oi. interromper, um comentário que você estava falando de Deus, Cristo e caridade, né? Me chamou a atenção, isso é interessante, porque naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto Campos, ele comenta, né, sobre isso, que essa de fato é a bandeira do Ismael, né? Eu achei Isso, curioso, porque você falou sob a orientação do Ismael, isso já estava com a gente desde o século XIX. E o Chico vem, junto com Humberto de Campos, no livro, tantos anos depois, nos lembrar da importância, né, dessas três palavras, né? exatamente. Aí o livro, né, de Humberto de Campos, né, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi de 1938. Né? Então, é exatamente isso aí antes. E é engraçado, né, que até hoje a gente continua ainda tendo alguns problemas desde aquela época, né? A própria casa nossa, né, o Centro Espírita Irmã Laura, foi uns dissidentes que vieram alguns do caminho da luz, né? Então, essas coisas acontecem onde tem ser humano, tem problema, né? Então, continuando aí. Depois, também abriu o grupo Espírita Caridade, que também era o segundo grupo dissidente dessa primeira casa aberta, com inspiração de Ismael, né? Deus, Cristo e Caridade. E olha só, aí tem uma nota, né? Uma observação. Essas instituições deixaram de existir, essas duas, né? Que foram os dissidentes, em 1879. Ou seja, ela foi criada em 1877. Aí, depois de 2 anos, as duas casas dissidentes fecharam. E a casa Deus, Cristo e Caridade, que era Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, passou a se chamar Sociedade Acadêmica Cristo e Caridade. Essa foi a nova denominação da Sociedade de Estudos Espíritas, né? A partir de 3 de outubro de 1879, essa instituição ela prestou muitos benefícios à doutrina espírita, difundindo e defendendo-se
se defendendo dos ataques, né, dos seus tradicionais inimigos. A mudança do nome foi para atender à vontade dos chamados cientificistas. Aí o que é isso, hein? Cientificista. Então, vou abrir aqui um adendo e dizer que no início, né, no século XIX, havia muito o seguinte entendimento. Os espíritas que consideravam a doutrina espírita uma ciência eram chamados de cientificistas. Aqueles que consideravam o espiritismo uma religião eram chamados de místicos. Os adeptos que aceitavam apenas o livro dos espíritos como fonte de orientação doutrinária eram chamados de espíritas. Atualmente, o vocabulário... e também eram chamados kardecistas. Vou voltar àquele tema, né, até que a gente discutiu semana passada. Kardecistas é aqueles que se dedicavam aos estudos das demais obras de Allan Kardec. Então, tinha essa divisão, já que hoje, graças a Deus, a gente não tem. Né? Atualmente, o espírita é utilizado para identificar aqueles que aceitam a doutrina espírita como um todo, ou seja, no seu tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião. Então, teve alguns fatos, né, notáveis, né, que se sucederam, que vale a pena aqui a gente fazer um comentário aqui. Né? Então, em 6 de setembro de 1881, é realizado o primeiro Congresso Espírita do Brasil. Olha só, em 1881, com a finalidade de reunir e orientar as entidades espíritas. Em 3 de outubro do mesmo ano, 1881, é criado o Centro da União Espírita do Brasil na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, como fruto do primeiro congresso. E em 28 de agosto de 1882, acontece o primeiro aniversário da perseguição oficial ao espiritismo, na sede da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Foi realizada a primeira exposição espírita do Brasil e organizado um programa comemorativo intitulado Festa do Espiritismo no Brasil. E em 21 de janeiro de 1883 surge a revista que a gente tem até hoje, né? O Reformador, aqui no Brasil, com apenas 4 páginas, quinzenal, fundado por Augusto Elias da Silva. Era um fotógrafo português que veio para o Brasil e ele também, né, se tornou espírita. E muito interessante, né, o que acontece com algumas pessoas, né? Tem pessoas que entram para a doutrina espírita, às vezes chegando numa casa espírita e desconfiado, né? Esse foi o meu caso, né? Eu cheguei numa casa espírita quer dizer, na verdade, o meu caso não foi, eu ia falar, a pessoa chega para criticar e tem outros que chegam por necessidade, porque tem algum problema de saúde. No meu caso, foi o problema de saúde, não meu, mas da minha primeira esposa, e é quando nós chegamos numa casa, né? Quando a minha sogra me chamou, a gente foi na primeira casa, e nós chegamos lá, eu que era um ignorante, né, em relação à doutrina espírita, praticamente não tinha uma religião, eu falava que era católico, porque naquela época a gente falava, quando não tinha religião, que era católico, para não ficar meio por fora, né, do grupinho. Então, mas na realidade não seguia, não era, né, aquele católico ali assíduo, ia de vez em quando e aquilo não me tocava. E aí, quando eu fui nessa casa, eu também não me agradou à primeira vista, porque eu, na minha ignorância também, ou também um pouco que eu conhecia, tinha uma noção, isso já veio comigo, e aí eu
eu vi que era uma casa, cheguei lá, as pessoas, né? Aí é o preconceito aí, né, Caldeira, que a gente falou também semana passada. As pessoas de roupa branca, fumando charuto. Então, eu saí, né, e aí, sabe como é que é jovem, né? Naquela época, 18 anos. E eu saí e falei, olha, eu não gostei. E aí, passou-se um tempo, eu fui convidado para outra casa espírita, aí cheio de preconceito, eu não vou nessa casa espírita, não, mas essa é boa, não sei o quê, aí fui parar no Caminho da Luz. Aí foi amor à primeira vista. Cheguei lá, todo armado, né? Armado para chegar lá, ó, se for acontecer igual aconteceu lá quando eu vi a primeira vez, eu não vou ficar, olha só que ignorância, né? E aí, quando eu vi, né, recebido a primeira vez pelo Sr. Isidoro, e fazer aquela palestra linda dele. E aí acabou, fui lá, não quero conhecer essa doutrina. Então, foi o que aconteceu com Augusto Elias. Ele foi lá para criticar e tal, e aí se apaixonou pela doutrina depois que passou a conhecer. E em 2 de janeiro de 1884 surge a Federação Espírita Brasileira. Olha só, em 2 de janeiro de 1884. Olha quantos anos, né? Então já tem a Federação Espírita. A partir de uma reunião de quem? De Augusto Elias da Silva, em sua própria residência, em 23 de dezembro de 1883. Em 27 de dezembro de 1883, com representantes das seguintes entidades: Grupo dos Humildes, Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, União Espírita do Brasil e Grupo Espírita Fraternidade. E o reformador se transformou em órgão, então, oficial da FEB. E em 16 de agosto de 1886, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes faz publicamente sua profissão de fé espírita em conferência pública na presença de mais de 1.500 pessoas. Então, como ele era muito respeitado, né, aquilo ali foi eu não vou dizer uma propaganda, né, mas foi muito bem visto, ou pelo menos aquelas pessoas, né, começou a olhar, ter um olhar diferente. Então, nosso querido Bezerra de Menezes fez um trabalho muito importante, que era um dos que fazia parte também dos espíritos aí, do nosso querido Jesus aí, né, essa pleide de espíritos evoluídos que vieram nos auxiliar aqui, nosso desenvolvimento do planeta Terra. Então, aquilo foi muito importante, ele teve um papel muito importante, ele era um dos que pregava a união dos espíritas. E no ano de 1888, Allan Kardec se manifesta mediunicamente no grupo Espírita Fraternidade e conclama os espíritas à harmonia. Então, olha só, o próprio Kardec se manifestou e, então, ele convoca aos espíritos a harmonia. E em 22 de dezembro de 1890, né, o Dr. Bezerra de Menezes, presidente do Centro Espírita União Espírita do Brasil, oficia ao presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, que o novo Código Penal contrariava os interesses, o interesse dos espíritas. E em 15 de abril de 1915, a sede da Federação Espírita Brasileira foi invadida por funcionários da Diretoria-Geral de Saúde Pública que lavraram, né, autos de infração contra o médium Domingos Figueira por exercício ilegal de medicina. Então, vejam vocês, né, os espíritas que foram responsáveis por toda essa divulgação, todo esse trabalho, né, e a dificuldade que eles tiveram, que eles passaram. E em 27 de outubro de 1937, a Federação Espírita Brasileira é fechada pela polícia e depois é reaberta 3 dias pela ordem do ministro da Justiça. E aqui teve em 5 de outubro de 1949, a FEB assina o Pacto Áureo, com a finalidade de fortalecer os laços de fraternidade
e a comunhão de sentimento dos adeptos da terceira revelação. Esse pacto foi fruto do movimento de unificação dos espíritas, né? Então, olha só, qual era... Se hoje a gente for na internet, a gente vai ver falando sobre o Pacto Áureo, né? 5 de outubro de 1949, concretizava-se formalmente a unificação da família espírita brasileira. Velho sonho acalentado por 60 anos, desde os esforços iniciais de Bezerra de Menezes. É o Pacto Áureo a expressão mais lúcida do entendimento e concórdia entre os cultores da doutrina da doutrina dos espíritos, que podem divergir em pequenos e secundários pontos doutrinários, mas que não tem razão para fazer da divergência um ponto de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão. Ele veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio de liberdade, sem exclusão do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável, né? Então, vejam vocês que conseguiu, então, reunir esses espíritas da época, né, e as casas espíritas, e fazer esse pacto áureo, que é a unificação da doutrina espírita. Unificação dos espíritos, não da doutrina, dos espíritas, né? E nós temos aqui em Volta Redonda, né, é de nosso conhecimento, que a gente tem a UMEVOR, que é um órgão importante, que é a União Municipal dos Espíritas de Volta Redonda. Lá em Itajubá, né, onde eu estava, lá tem a AME, que é a Aliança Municipal Espírita. É exatamente isso que ela faz, para unir as casas daquela determinado município, região, né? Lá no caso lá são vários municípios que pertencem a essa associação, né? Que é essa aliança, né? Municipal Espírita. E aqui em Volta Redonda é a UMEVOR. Isso é uma coisa interessante para a gente. Isso também é uma coisa, né? Nós aí que estamos na casa, aí que fazemos parte da diretoria, né? Washington, Anderson, aí, Ângela. Então, assim, nós temos esse compromisso da gente unir mais, né, a nossa casa com todas essas instituições que agregam, que valorizam, que traz novidades para a gente, porque é muito perigoso nós ficarmos isolados, porque senão vai criando aquele conhecimento adquirido fica restrito. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, de que nós somos, os espíritos têm que ter essa união, tem que ter essa troca de conhecimentos para que a gente possa crescer e evoluir. Então, isso é, inclusive, uma das nossas metas aí, né, para que a gente possa fazer da nossa gestão aí essa participação, interagir mais com essas instituições. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Fica à vontade aí, tá? Então, vamos lá. Continuando, em 18 de abril de 1957, é lançado o primeiro selo postal do mundo em comemoração ao centenário do Livro dos Espíritos. E também, em 18 de abril de 1964, é lançado o selo comemorativo do centenário do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E no ano de 1969, são lançados selos comemorativos do centenário do desencarne de Allan Kardec, que é 31 de março de 1869, e da fundação do jornal O Eco de Além Túmulo. E em 30 de outubro de 1970, é inaugurada a seção Brasília da FEB, né? Que é a Federação Espírita Brasileira, que iniciou no Rio de Janeiro,
e depois foi, hoje é em Brasília, né, sua sede. E só para a gente ter uma noção, né, quem foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira foi o Francisco Raimundo, né, Quadros. Foi o mandato dele de 1884 a 1888. Ele era um doutor em engenharia, né, em militar, chegou a ser marechal do Exército, e a FEB passou por muitos momentos de instabilidade, principalmente no início, né, inclusive com dificuldade de manutenção e de se fixar numa sede, porque estava na casa, como foi, né, a gente comentou aqui, do espírita lá, Elias, Augusto Elias, né? Então, esse doutor Francisco, ele proferia muitas palestras espíritas e prosseguiu colaborando com a FEB após o término de seu mandato. Escreveu livros, artigos de caráter filosófico e espíritas, vários deles publicados no Reformador. E a FEB está com 132 anos, né? Já contou até hoje com 16 presidentes, trabalhando em torno da unificação do movimento espírita e da divulgação da doutrina espírita. E, atualmente, está à frente, né, o atual presidente é o Jorge Godinho Barreto Neri. Então, já passou aí vários presidentes em um trabalho, né, hercúleo, né, para manter toda essa organização, todas as informações e toda essa, né, agregação que a FEB nos traz. E esse trabalho fantástico aí sobre o espiritismo, né? E para a gente encerrar, eu vou concluir aqui o nosso estudo da noite e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, fique à vontade, né? Então, só para concluir o nosso estudo desta noite, isso foi uma informação buscada na revista Reformador, de abril de 2000, que diz o seguinte: a história do espiritismo no Brasil é muito rica de fatos, de personagens e de realizações. Ao contrário do que ocorreu nos países da Europa, nos quais os movimentos oriundos da nova revelação cresceram rapidamente nas primeiras décadas que se seguiram aos trabalhos da codificação, para depois estacionarem ou fenecerem o movimento espírita no Brasil. E o movimento espírita no Brasil cresceu continuamente, apesar de muitas vicissitudes que teve que enfrentar. Então, como a gente falou, mesmo diante de todos esses problemas, a doutrina espírita está aí hoje, se eu não me engano, essa é uma informação que eu me lembro assim, de cabeça, né? Hoje já está aí a 7ª maior religião do mundo, né? Mas no Brasil, a maior quantidade de espíritos é no Brasil, por isso é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E, então, gente, vê como nós temos uma grande responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho que é a doutrina espírita. E, embora nós sejamos assim, se a gente for olhar, nós somos uma pequena casa e a gente, né, às vezes não detém assim, um conhecimento profundo, como a gente vê várias pessoas importantes aí, e a gente não pode esquecer de comentar, né, a importância que teve no Brasil aqui também, dos nossos médios aí famosos, nosso querido Chico, com todo esse trabalho que ele fez, com essa quantidade de informações que ele trouxe em suas obras, assim como o Divaldo, né? E tantos outros, igual eu falei, se a gente for pegar aqui nesse livro Grandes Espíritas do Brasil, tem uma relação grande aqui de vários espíritas que foram importantíssimos para a divulgação da doutrina e para fazer com que ela chegasse até onde chegou, e nós temos aí esse compromisso de dar esse segmento, mesmo diante do nosso trabalho, às vezes parecendo um trabalho de formiguinha, mas que é importante, né? Então, posso ter cometido aí, né, alguns nomes que eu não comentei, né? Mas é o que eu falei, são muitos e só 50 minutos fica difícil a gente falar de todos. Mas leia esse livro, que ele é muito interessante, né?
o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, e os grandes espíritos do Brasil para essa pesquisa, né? Bom, até Ok, te peço, gente. por favor, você mandar lá no grupo de estudos, você mandar lá depois o nome dos livros. Eu recebi, na Ah, verdade, uma beleza. sugestão de um, de um estudante. Ele falou, ah, pô, muito legal o que vocês estão fazendo, mas manda lá a fonte, né? Então, se você puder mandar depois, eu fiquei curioso para ler sobre esses grandes espíritas. Né? Tá ótimo, Anderson. Mas bom, acho que me vieram dois comentários na cabeça. Primeiro, em relação ao trabalho de formiguinha, é, ele é muito importante, né? Porque não tem nada mais legal do que você viajar para um lugar longe, ou até pode ser para o Rio de Janeiro, que seja, e você chegar lá, e você entrar no centro espírita, e você ver e falar assim, caramba, cara, como é que... Tem as diferenças, é claro, mas como é que se parece, né? Um pequeno lugar, pequenininho, com poucos trabalhadores, mas continua se pregando a humildade, continua se pregando o amor ao próximo, continua se pregando o estudo, o conhecimento, não é? Isso é fantástico da doutrina. Como que com os valores certos você é capaz de reproduzir aquilo que verdadeiramente importa, né? Como é que Kardec foi certeiro até nesse ponto, assim, a gente, graças a Deus, vivencia isso. Eu tenho certeza que indo a Itajubá, por exemplo, quando você estava morando lá, você deve ter notado as diferenças, mas as semelhanças devem ser muito maiores, né? Essa coisa, principalmente dos valores que dão a base para a coisa. E por mais que a gente tenha a Federação Espírita Brasileira, a verdade é que não, ninguém se reporta, né, diretamente à FEB, não tem uma comunicação constante, não tem, no caso da Igreja Católica, você tem bispos e todo um sistema, né? Na doutrina espírita a gente ainda não tem isso e mesmo assim a gente consegue, graças a Deus, promover uma união, né? Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. E em segundo lugar, em relação a grandes personalidades, né? Realmente o Brasil, graças a Deus, está cheio de grandes espíritas aí que vieram dar um ótimo exemplo. Eu me lembro uma vez a Sheila, numa dos estudos de quinta-feira lá do Livro dos Médiuns, ela trouxe para a gente um curta-metragem sobre o Francisco Lorenz, né? Que é um médium que eu nunca havia ouvido falar nele. Não sei se você conhece o João, mas é um cara do Sul, ele Não. já faleceu, já desencarnou, já tem muito tempo. Acho que ele era até um pouco mais velho do que o Chico Xavier. E você falou sobre homeopatia, ele foi um grande homeopata, assim, um médium de cura, receitava homeopatia, como eu falei anteriormente, ajudou muita gente lá no, no sul do Brasil, era um cara muito bacana, assim. Eu não lembro com muitos detalhes o que foi dito a respeito dele, mas, assim, muita coisa legal. Inclusive, psicografou, lembrei de um detalhe, ele psicografou livros sobre a época dos faraós e coisas assim, então foi um médium realmente muito importante e uma pessoa muito bondosa, né? A descrição que traz no filme é de uma pessoa que ajudou muita e muita gente. Então, Anderson, esse Francisco Valdomiro Lorenz está aqui, nesse Grandes Espíritas do Brasil, de Ah, Zeus bacana Vantuil, aí. né? Então, aqui fala sobre ele, ou seja, tem tantos, é igual eu falei, cara, a gente tem um vasto é, é, informações, muitas informações, né? Um acervo muito grande da doutrina espírita que às vezes a gente coloca na estante ali, e esse livro meu aqui, você vê, está ali, cara, né? Já está antigo ali, e você a gente acaba não lendo, não tendo condições de ler tudo isso, porque são muitas obras e é muito, muito interessante, muita coisa boa para trazer para a gente. Mas ele tem aqui nesse livro aqui, cara. E tem muitos outros, né? Com certeza. Aliás, o que não falta é livro espírita, né? Falta isso Uma aí. encarnação é muito pouco para a gente. Não, com Ainda bem que a certeza. gente tem a reencarnação para continuar esse estudo nosso. Mas vamos lá, Jorge, fala aí com a gente. Só pegar um gancho aí no que você falou agora, né, dessa questão de que nós não temos uma hierarquia se reportando à FEB, etc. Graças a Deus, né?
Porque, na minha visão, está até em Eclesiastes, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, disse o pregador. Essa é a grande causa das dissidências, dos problemas que acontecem com todas os cultos, com todas as religiões, e até mesmo em alguns casos, como o João falou. Mas se nós tivéssemos talvez um poder centralizado, hierárquico, aí eu acho que a coisa seria bem mais complicada. Então eu digo graças a Deus que a gente tem alguma independência de fazer, de seguir os caminhos da doutrina, mas pela nossa cabeça, sem ter que se ajustar ao que alguém pensou e que acha que deve ser daquela maneira, não é? Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Outro que eu queria fazer é até sobre o livro mesmo de Humberto de Campos. Né? Claro que talvez aqui nós já estamos há mais tempo que tenhamos lido, mas algumas pessoas talvez não tenham. Quero dar as boas-vindas ali à Ana Patrícia, que eu estou vendo ela ali, né? Jacá, lá do Rio de Janeiro. E a Patrícia é iniciante. Ana Patrícia é iniciante. Então, eu não é um spoiler que eu vou dar para ela sobre o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas é um trailer, pelo menos de um parágrafo, que eu acho espetacular para excitar a vontade de quem não leu. Né? Quando você estava falando, eu separei aqui. Existiu, como vocês sabem, aquela reunião famosa de anjos, né? e querubins com Jesus, e eles decepcionados com o insucesso da doutrina do Cristo na Europa, né? E, enfim, no mundo como um todo, no mundo daquela época, e decepcionadíssimos com as guerras, com tudo que estava acontecendo, com a falta de caridade, etc. Então, Eliú sugere a Jesus, Eliú, que era um dos que estava ali, naquela assembleia de espíritos superiores, sugere que Jesus olhasse para além dos oceanos, onde havia povos, vamos dizer assim, selvagens, jovens, no início da sua civilização, totalmente não contaminados, vamos botar isso entre aspas, né? E aí Jesus concorda com Eliú e eles ali mesmo interrompem a reunião e vão, naquele mesmo momento, conhecer essas terras, né? Não desbravadas. E aqui Jesus fica maravilhado com as terras do Brasil e, em dado momento, ele levanta as mãos para o alto, como se ele invocasse uma bênção do Pai, né? Como está dito lá, estou lendo o livro aqui, o parágrafo de Humberto de Campos, e ele fala: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoados hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa da estrela do cruzeiro, ficará localizado o coração do mundo. Então, ali se decidiu essa transformação e esse transporte do Evangelho para o Brasil. Caldeira, olha que interessante, né? Você falou de Eliú ou Iléu, tem uns que falam, né? Tem outra, dão esse mesmo nome, mas é o mesmo personagem que viveu próximo de mais ou menos aí 100 anos ou 200 anos antes de Cristo, e ele foi o mestre de Gamaliel. E Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso. Então, vejam vocês a espiritualidade como trabalha, né? Todo esse trabalho, como eu iniciei falando, você acha que não estava ainda, lá de, né, Abrão, né, que depois passou a Abraão, que gerou Ismael com H, né, e depois Isaac, e aí construiu, né, cada um, quando se separaram, onde surgiu o povo árabe, né, através de Ismael, e o povo judeu através de Jacó, Isaac e Jacó, né? Então vejam vocês que tudo alinhavado, né? Então as coisas toda preparada na espiritualidade, né? Essas reuniões que
foram feitas, decidindo isso, aquilo, e quando foi, né, surgiu o Brasil, né, é aqui que vai ser plantado o evangelho. Então, o espiritismo já começou com a parte religiosa, né? Então, a igreja contestava no início, mas tinha muitos que admitiam isso aí é uma religião, né? Esse livro mesmo, Grandes Espíritos do Brasil, cita alguns detalhes aqui, né? E é muito, muito interessante isso, como que tudo está é uma reação em cadeia do bem, né? Muito interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aí, bem-vinda, é a Patrícia, né? Muito bem-vindo, Patrícia. Patrícia Jacá? Então, seja bem-vindo, querida. Eu não sei se estava no início, mas não me apresentei para alguns aí, mas para quem não me conhece, eu sou o João Itaboraí, a gente faz esse trabalho aí dos estudos, né? Eu, o Anderson, o Jorge Caldeira e o Guilherme, né? Então, seja bem-vinda aí, Patrícia. Se quiser falar alguma coisa, querida, pode ficar à vontade, tá? E só para lembrar também, acho que vale a pena o aviso, né, que terminamos hoje com a sua apresentação aqui, esses 4 episódios aí históricos, vamos Introdutivo, chamar né? assim, né? E que na semana que vem o Anderson começa o evangelho propriamente dito, né, Anderson? Você quer falar alguma coisa sobre a semana que vem? Correto. Não, realmente, na semana que vem a gente dá início ao primeiro capítulo, né? E, além disso, eu vou tentar pincelar um pouquinho a respeito da importância da obra, né? Mas é isso. Então, quem quiser fazer uma leitura prévia do capítulo 1, eu acho bacana, né? Porque, naturalmente, dúvidas surgem ao longo da leitura, né? Então, a gente pode fazer um estudo onde vocês já venham com perguntas. Mas não é Mas obrigatório a leitura prévia. o título qual é? Eu não vim destruir a lei, alguma coisa assim, né? Acredito que seja. Peraí, O capítulo 1 é isso mesmo, né? Eu vim destruir a não lei, vim correto. destruir a lei. É isso. Então é isso, gente. Já que ninguém não tem mais perguntas, né? Beleza. Você faz a prece para a gente finalizar, João? Aí eu faço a prece. Oi, Olha, a Ana Patrícia. apareceu ali para quem quiser conhecê-la. Estou É a Ana, né, aprendendo Patrícia? esse grupo. É bem novo para mim. Eu conheço o Caldeira do mundo da siderurgia, mas venho conversando que queria muito ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais essa parte, né? Entender um pouco mais sobre a questão da vida mesmo, né? Como que a gente pode melhorar, como que a gente pode aceitar algumas coisas. A pandemia, de alguma forma, acelerou esse processo. E eu estou aprendendo muito com vocês. Obrigada pelo convite. Por nada, poxa vida, Imagina, a a gente que gente que agradece, né? agradece. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, aí nós vamos fazer a prece de encerramento. E eu peço desculpas, porque esse assunto, né, ele é muito número, muitas datas, e acaba ficando assim, né, meio cansativo, mas é só para a gente ter uma noção de que como surgiu o Espiritismo, quais foram os pontos, né, os estados mais importantes, e quem foram as pessoas, né, que auxiliou, alavancou essa doutrina e foi bem recebida, claro, com muitos dos nossos irmãos também franceses que vieram nos auxiliar aqui também, né? Então vamos, neste momento, continuar com essa energia, essa vibração, porque todas as vezes em que nós nos propomos a fazer um trabalho com Jesus, e esse é um trabalho com Jesus, um trabalho de Jesus, a gente sente as vibrações desses espíritos amigos e do nosso mestre querido. Jesus disse que onde estivesse ali reunido 2 ou mais, né, reunidos em meu nome, ali eu estarei. E hoje, né, com essa nova tecnologia, mesmo virtualmente, ele está conosco. A gente sente a presença do mestre quando a gente prepara todo esse trabalho, esse estudo, quando as pessoas participam,
quando as pessoas perguntam, entendem, as pessoas começam, né, a conhecer o Espiritismo, como a nossa irmã Patrícia falou. Então, a gente sente essas vibrações. E vocês podem ter certeza absoluta que essas vibrações, elas irradiam para o nosso lar, dentro do nosso lar, irradiam para os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, e às vezes até o prédio onde nós moramos, ou a casa, ou o quarteirão onde nós moramos. Tamanha a influência que tem o mestre através dos seus mensageiros de amor, quando eles sintonizam, conseguem essa sintonia conosco através do estudo, através da prece, das vibrações, ele ali está, emanando as tuas energias de amor e de carinho, nos abraçando, nos amparando e falando para a gente: meu irmão, continua, você está no caminho certo. Vai, esse é o Consolador prometido, que eu prometi para vocês. Ele está aí para esclarecer, para amar, para te ensinar o que é amar, o que é conviver em sociedade. Então, meus irmãos, que a gente nunca perca essa oportunidade que nós estamos tendo neste momento. E saibamos dar valor, porque tudo passa. Daqui a pouco retornaremos à pátria espiritual e seremos questionados pela nossa própria consciência. O que fizestes com os dons que eu te dei? Então, que a gente possa ter essa tranquilidade, essa ciência de que, quando nós retornarmos, possamos retornar em paz. Então, que Mestre Jesus possa tocar cada coração neste momento, cada lar, e que nós possamos, então, nos despedir em paz, agradecendo o Mestre, a irmã Laura e a Deus por esta noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Show de bola. Ok, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite para todos. Obrigado, João.